Pensa de culto inteligente? Então, o culto de ter muita informação. O inteligente, ele tem ideias próprias, né? Então ele faz síntese daquilo tudo, ele faz conexão das coisas, ele consegue tirar coisas novas. Então o Olavo de Carvalho mesmo tinha... Ele tem uma história que ele gosta, que ele conta, que eu gosto muito, eu adoro essa história. Foi dos poucos vídeos até que eu vi dele. Como eu falei, eu não vi muita coisa dele. E ele fala que ele de um conceito, que uma vez eu falei para um professor lá do Mackenzie, e ele falou que o Olavo de Carvalho estava errado, e o Olavo de Carvalho estava certo no que ele falou. Mas eu sei que esse professor falou isso porque ele é contra o Olavo de Carvalho. Infelizmente, as universidades, até engenharia, que a engenharia rejeitava mais a esquerda, engenharia também está virando um curso de esquerda, infelizmente. E isso vai diminuindo absurdamente a qualidade do curso. Teve um curso, não vou falar esse curso, mas teve um curso lá, por exemplo, que sempre foi um curso renomado, sempre teve altas notas no provão, e foi totalmente dominado pela esquerda, a ponto de, inclusive, eles fazerem um chamado aos alunos dentro da universidade para ser contra o impeachment da Dilma, em 2014. Então isso não deveria acontecer numa universidade privada, né? Então fizeram lá os professores, botaram os alunos, uma doutrinação assim, universidade privada não deveria acontecer, mas aconteceu. Eu fui nessa reunião com um professor que me chamou, e curiosamente, quando foi tomada pela esquerda, pela primeira vez na história, o curso de arquitetura tradicional nessa universidade ficou com nota 2 no provão. Então, onde a esquerda pisa, não nasce mais grama, infelizmente. Nem grana. Nem grana também. Nem outra. Então, isso tá acontecendo muito. E tem uma história que ele conta, que eu acho maravilhosa, que ele fala que um professor estava ensinando, acho que era geometria analítica para ele. Eu não sei que nome que dá para séries mais baixas. Mas vamos lá, geometria e tal. E aí o professor começa com o conceito de ponto. E ponto é uma coisa conceitual. E ele fala, ponto é algo adimensional. O ponto não tem dimensão. Ponto é algo... Por que ele está explicando isso? O professor está explicando isso para ele e é aquilo que eu já falei antes. É muita gente dando aula. O Brasil é um país que tem pouquíssimos professores. Tem gente na sala de aula falando para alunos, que é diferente de ser professor. O Brasil tem pouquíssimos professores. Tem até um episódio, eu tenho que tomar cuidado para não me perder, que eu vou abrindo parênteses e me perco. Tem um episódio dos Simpsons que expressa exatamente o que é professor no Brasil. Os Simpsons estavam sem dinheiro e a Marge fala assim, não, mas eu posso dar aula de piano para ajudar nas finanças. Eu lembro. E o Homer fala, mas você não sabe piano. Ela fala, mas eu não preciso saber, eu só preciso dar uma aula na frente do aluno. Você entendeu? Então tem muito professor que dá aula assim, ele só dá uma aula na frente do aluno. Tá? Isso acontece muito. Ele não, você não dá aula do que você conhece, você dá aula do que você domina. Entendeu? Então tem um episódio que ele quer falar de uma dimensão, então, uma linha, uma dimensão, um plano, 2 dimensões, um volume, 3 dimensões. A professora aparentemente queria explicar isso. E ela começa com o conceito de ponto. O ponto é adimensional. E aí ela fala, e o que é uma linha? Uma linha é um conjunto de pontos. Então você tem vários pontos, e aí você tem uma linha. E aí forma uma linha. E aí ele disse que ele pergunta, falou, mas a linha tem dimensão? Ela, claro, tem dimensão. Eu falei, peraí, mas como é que eu pego um monte de coisa que não tem dimensão, que vale 0, aí eu somo um monte de 0 e dá alguma coisa? Porque se eu somar um monte de 0, tem que dar 0. Sim. E essa professora não soube explicar para ele. Porque ela não dominava aquilo, ela estava uma aula na frente do aluno. Que é assim que grande parte dos professores dão aula no Brasil. Ele está uma aula na frente do aluno, né? Então, se ele perguntasse para mim, isso na hora eu explicava para ele, né? Então eu falava, um ponto ele é adimensional. Ele não tem dimensão, mas ele define um lugar no espaço. Então boto lá no plano cartesiano, ele define a posição 1, 2, ele define um local. E quando eu tenho 2 pontos definindo locais do espaço, eu posso uni-los e aí eu tenho uma linha, e essa linha tem uma dimensão, porque ela viajou no espaço. Então ponto, apesar de adimensional, ele define um local no espaço. Então eu não estou somando pontos. Mas quem deu essa definição de somar pontos não entendia do que estava falando, que é a coisa mais comum no Brasil, e é por isso que as crianças não gostam de física.